gente! Hoje vamos começar mais uma aula e hoje a nossa aula é sobre desenho geométrico. Pois é, hoje a gente vai caminhar pelo campo, não totalmente da geometria, mas entender e ver, conhecer um pouquinho de como os artistas aproveitaram justamente da geometria para fazer suas criações artísticas. Principalmente, a professora fala rápido, aí de vez em quando corta a palavra no meio. Olha que situação. Vou tentar falar mais devagar, aí vai ficar chato, porque a professora vai ficar falando igual uma lerda. Mas enfim, voltando aqui. Os artistas, eles se basearam, muitos deles, na geometria para fazer suas criações, principalmente utilizando-se de formas geométricas. E alguns deles, com esse olhar, criaram até movimentos artísticos. Estou falando aqui de Pablo Picasso e de Georges Braque, que juntos desenvolveram o estilo cubismo com um olhar sobre a cultura africana. Isso já foi assunto que nós já falamos no ano anterior, porque falamos de cubismo no 7º ano. Mas aqui... Ai, desculpa, gente, acho que vou espirrar. Foi embora. Não estou com corona. Eu acho. Mas enfim, não estou brincando com coisa séria não, gente. Porque veio aqui uma sensação e hoje eu esqueci de tomar minhas vitaminas fortificantes, minha vitamina C diária. E aí a pessoa já começa a ficar meio debilitadazinha. Mas enfim, voltando aqui ao nosso assunto. Aí nós vamos assim observar também que temos alguns elementos da natureza, que esses elementos da natureza, esses elementos, assim, objetos também do nosso dia a dia cotidiano, foram utilizados por conta da geometria, das semelhanças, tá? E aí nós temos aqui a abertura do nosso assunto, assim, de que desde criança, quando nós fazemos os nossos primeiros rabiscos, temos contato com o desenho. Isso é fato, nós fazemos várias garatujas, contamos histórias, fazendo os nossos rabiscos, mesmo sem entendermos o que nós estamos fazendo, tá bom? Mas aí é uma forma já de comunicação. Assim como a nossa fala, o desenho é uma manifestação humana de representação, que o ser humano tem necessidade de se expressar através das representações, através de suas criações. Colocar para fora, desenhando, os seus pensamentos, os seus anseios, né? Aquilo que se sente, se expressa dessa maneira. Seja isso de uma maneira imaginativa, né? Colocar para fora aquilo que se imagina, ou um instrumento como forma de comunicação, tá? A imagem ela pode ser representada utilizando muitos recursos, tais como computação gráfica, cores, colagem, etc. E dessa forma, o desenho pode ser definido como uma composição bidimensional, formada por linhas, pontos e formas. Composição bidimensional porque nós fazemos em um suporte de uma folha, por exemplo. Uma folha ela é uma superfície, um suporte bidimensional, né? Tem 2 dimensões. E nós promovemos, às vezes, nessa folha, a representação de um desenho em 3 dimensões. E aí ele passa a ser tridimensional, ok? Aí nós vemos, assim, logo abaixo, assim, algumas formas que existem, né? Algumas formas geométricas que são simplificadas, feitas, pensadas matematicamente. Algumas dessas formas geométricas são, aí nós temos aqui um losango, temos um círculo, um quadrado e um triângulo, tá? Que são as formas básicas, ok? Aí, assim, desenho geométrico é uma modalidade do desenho que utilizamos para desenvolver as formas geométricas. Criamos o desenho geométrico utilizando alguns instrumentos como o compasso e a régua, né? Mas, para que serve o desenho geométrico? Através dele, obtemos respostas expressivas para problemas de ordem prática ou teórica. E por isso, ele é considerado um desenho
resolutivo, um desenho de resolução, tá? Muitos dos objetos que nos cercam foram projetados baseados em desenhos geométricos. Por esse motivo, sempre é possível reconhecer uma figura geométrica nas formas de alguns objetos, tais como um prato, um copo, janelas, por exemplo. Fácil, né, de encontrar formas geométricas nesses elementos que foram citados, tá? Janelas, mas o que? Partindo desse princípio, você pode desenhar qualquer figura tendo como ponto de partida uma ou mais figuras geométricas que, combinadas entre si, são capazes de dar forma aos objetos. Aí vamos observar os objetos presentes em nosso cotidiano e perceber as figuras geométricas existentes em suas formações. Um exemplo, dá uma olhada aqui, a bicicleta. Sim, né? As figuras geométricas que nós vemos representadas numa representação de uma imagem de uma bicicleta é o que nós vemos aqui, o círculo. Temos também um copo, né, cilíndrico, tá? É uma outra forma. E nós temos aqui, por exemplo, um prédio também representado. E nesse prédio nós vemos esse cubo representado, né? Um retângulo, né? Cubo. Aí, assim, ó, dentro do desenho geométrico, encontramos formas bidimensionais, que são conhecidas como formas planas, porque não tem profundidade. O cubo, sim, tá? Mas o círculo, o quadrado, o triângulo, não tem formas com aprofundamento. Elas são bidimensionais, são planas, que trabalham com as dimensões de altura-figura. Essas formas podem ser conhecidas como polígonos, quando são delimitadas apenas por retas e não polígonos. Quando não são delimitadas totalmente por segmentos de retas, podendo ser abertas ou fechadas. Ou seja, o círculo é um não polígono. Pode ser delimitado por curvas e não retas, enquanto o quadrilátero seria um polígono. E aqui nós vemos mais algumas representações. Existem também as formas espaciais, que são formas geométricas que representam 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Elas podem ser polígonos que têm cada uma de suas formas, cada uma de suas faces formadas por polígonos ou não poliedros. Políedros, né? Polígonos, falei polígono, é poliedros. Poliedros, tá? Que apresentam formas arredondadas, como o cilindro e a esfera. O desenho geométrico na pintura. E assim, o desenho geométrico, ele é muito utilizado, ele é muito utilizado em esboços de artes visuais. Uma vez que as formas geométricas simplificam representações mais complexas e a partir delas é possível planejar melhor os desenhos. Olha, gente, isso daqui está botando terror aqui onde eu estou. Sim, botando terror. Esse aqui é o Tomcat. Tchau, Tomcat. Né? Não bota sapato em mim, não. Seu sapato sem vergonha. Vai. Bagunceiro. Tá botando terror. Tô aqui, ele tá me arranhando. Miau pra você também. Tchau. Esquenta não, gente, mas é engraçado. O desenho geométrico na pintura é muito utilizado nesses esboços, né? E aí, vou dar um exemplo aqui de uns esquemas
que se utiliza justamente de algumas figuras geométricas para criar esses esboços, esses desenhos nas artes, tá bom? E aí, para você ter maiores detalhes. E também o conjunto de muitas formas dessas geométricas e desses poliedros, de forma assim desordenada, nós encontramos também facilmente porque a gente pode encontrar no cubismo, né, com Pablo Picasso, ou na arte abstrata com Kandinsky, que foi quem deu início, e ele faz composições de várias obras, de vários elementos da geometria, de formas geométricas, de maneira desordenada, ordenada que seja, mas a questão é que são obras abstratas, não são formações, composições abstratas. E aí nós temos aqui representado uma obra de Vassily Kandinsky, tá? Que é a Oscilante, e na sequência de Piet Mondrian e de Milton da Costa, tá? Para vocês conhecerem alguns artistas que utilizaram as formas geométricas, nesse caso aqui, formas bem, assim, quadrados, retângulos, para fazer suas obras. No caso do Kandinsky, ele fez uma composição bem mista, né, nas obras dele. Aí vem, assim, um pouquinho sobre Milton da Costa, quem foi Milton da Costa, e a obra Os Três Músicos de Pablo Picasso, que é uma outra composição com formas, figuras, poliedros geométricos também, para criar. E aí, vamos de exercícios para vocês responderem, tá bom? Peguei leve com vocês hoje, peguei leve. Conteúdo levinho para vocês. Se vocês vissem o conteúdo da turma do 7º ano, vocês não sabem quanto vocês são felizes agora, tá bom? Molezinha para vocês, conteúdo tranquilinho, levinho. Então, ó, podem mandar brasa, algumas questõezinhas para vocês resolverem. Já vou passar para vocês, tá? Aqui no vídeo mesmo. É isso aí. Não vou dar bobeira para vocês não, tá bom? Vamos continuar, gente. Questão 1. O que é o desenho geométrico? Pulei 3 linhas. Questão 2. Quais os instrumentos necessários para a construção do desenho geométrico? Pular 2 linhas. Questão 3. Exemplifique 3 principais formas geométricas. É para vocês colocarem o desenho, tá? É exemplificar através de desenhos. Vocês coloquem aí umas 4 linhas, isso é molezinha para vocês fazerem. Questão 4. Relacione algumas formas geométricas a objetos do nosso cotidiano. Então, por exemplo, você vai colocar a representação de uma forma geométrica e ao lado vai escrever qual é o elemento do cotidiano que tem relação com a forma geométrica que você desenhou. Por exemplo, um cilindro lembra um copo, tá bom? Não vai usar o meu exemplo, nem adianta. Aí vocês façam aí a relação do quadrado, qual o elemento do cotidiano nosso que faz uma relação com o quadrado. O círculo, puxa aí qual elemento do cotidiano tem a ver com o círculo, né? Tem esse formato. E o triângulo, tá? Façam desses 3, tá? Que são as 3 principais formas. Questão, pula aí 4 linhas. Questão 5. Para que serve o desenho geométrico? Aí é para que serve. Antes a pergunta é o que é, agora é para que serve. A função, tá bom? Questão 6. Milton da Costa é um artista que segue qual estilo artístico? Gente, eu não me recordo se eu coloquei. Mas ele é o mesmo estilo do Pablo Picasso. E eu citei isso no vídeo. Então vai dar para vocês responderem, tá bom? Pula aí 2, 3 linhas, tá? 2 linhas só, tá bom.
Questão 7. Cite uma característica do cubismo. Também citei, tá bom? 8. Nome do artista precursor do cubismo. Gente, eu lembro de ter falado do Pablo Picasso, mas assim, a partir das formas geométricas inicialmente, foi Paul Cézanne que deu início. Então, já estou entregando para vocês o ouro nessa questão aqui, para não entregar mais nada, tá? A obra Três Músicos é uma obra de qual artista? E escreva o estilo dessa obra. E questão 10. Cite as fases do movimento cubista. Não está no material, tá? Mas aí vocês dão uma pesquisadinha na internet que não vai morder, ninguém vai morrer por causa disso, tá bom? Aqui são as 3 fases, tá? Do movimento cubista. Molezinha para vocês, tá? Uma delas tem a ver com Cézanne. Mas não é Cézanne o nome, tá bom? Então, ó, 10 questõezinhas, façam, tá? Com todo amor e carinho. E mandei pra titia aqui. Mandei pra mim. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula.